Saudações sertanejas em Cristo Jesus. Ô povão abençoado, firmes na rocha. Eu sou Alex Renzi. Começamos agora mais um programa Rodeio da Vida. E o programa de hoje nós vamos falar de uma atividade extremamente cultural da história do nosso país. Foi através deles, nos lombos de cavalos, que o nosso território foi desbravado de ponta a ponta. E para resgatar essa tradição, nada mais justo que falar das cavalgadas. E do meu lado, para falar sobre esse assunto, um cara que realmente domina. Ele foi presidente e fundador da Central das Comitivas e hoje ele ocupa o cargo de secretário-geral da Central das Comitivas. A porteira de hoje foi aberta e eu te convido a entrar comigo nessa arena. Do meu lado, Dorival, famoso Dorival da Central das Comitivas. Deus te abençoe. Obrigado a presença no programa Rodeio da Vida. É uma honra poder falar com alguém que tem no coração a raiz sertaneja do nosso país, do nosso Brasilzão, e que resgata essa tradição do lombo do cavalo, porque foi assim como nós abrimos o programa, né? De fora a fora, através do lombo do cavalo, das mulas, que o nosso Brasil foi desbravado, né, Dorival? Exatamente. Primeiramente, agradecer a oportunidade a você, a Deus, que nos permite estar aqui hoje Amém. falando um pouco dessa cultura, dessa tradição que faz, e sempre fez e sempre fará parte da cultura tradicional brasileira. E nada mais justo do que a gente falar de um segmento que está cada dia crescendo mais, valorizando mais o homem do campo, que é o que realmente segura, né, as rédeas desse país, e, é claro, contar um pouco de história. Muito bom, Dorival. E você, rapaz, já vem de criança, criação no lombo do cavalo, criação em rancho, sítio, fazenda, como é que foi? Exatamente. Eu sou do Paulista, no interior de São Paulo, da cidade chamada Manduri. É uma cidade rural, né, que foi criada em torno ali dos sítios e fazendas, e a gente nasceu disso, né? Criando ali os animais, saindo, fazendo as festas juninas, né, que lá tem muitas. E aí a gente ia fazer as aberturas de festa, levando os cavalos. Quando pequeno ia de carroça, que lá tem muita tradição das carroças, dos carros de boi. E aí quando crescido a gente já vai para as escolas fazer a apresentação de 7 de setembro, e a nossa paixão era o cavalo. Oh. E aí nas décadas de 80 viemos para Mato Grosso. Né? Na década de 80, então? Exatamente, 85 a gente veio para cá, nossos parentes desbravaram aí umas terras e a gente veio acompanhado. E aí ficamos em Cuiabá. E aí com o passar do tempo também, voltando às origens, comprando terra e fazendo um pouco de trabalho gostoso, que é o do campo, montamos aí as comitivas, nascemos, ficamos numa comunidade de casinha aqui em Cuiabá, também muito tradicional, e ali a cultura voltou à tona, que eram as cavalgadas. E aí desde 2010 a gente vem trabalhando isso e com certeza o que mais nos fez com que criasse essa associação, essa organização hoje chamada Central de Comitivas de Mato Grosso, foi a necessidade da organização. Isso aí é a história que a gente vai estar contando aqui no programa com você. Rapaz, eu fico muito feliz. Eu sou do extremo zona sul de São Paulo, capital. Às vezes as pessoas falam, pô Alex, mas de onde vem essa sua raiz, né? Eu nasci e cresci bem ao lado da represa Guarapiranga, que é o maior reservatório de água da Zona Sul. Em volta ali é só cocheira. E eu não sei se você conhecia de lá, lá tem o famoso Clube dos Muladeiros, de Santo Amaro. Sim. E eles que fazem aquela grande cavalgada do Bom Jesus de Pirapora. Então eu vim conhecendo essa turma, ali tinha muitos ranchos, ali naquela antiga represa Guarapiranga, na Avenida Atlântica, e meu pai me levava a andar a cavalo, de charrete. Meu tio criou cavalo, né? Teve um sítio ali, uma criação de cavalo na época, quando eu era adolescente, criança para adolescente. E eu tenho muita amizade também com o conhecido João Rezende, muladeiro. Todo ano ele vai, até hoje, ele acompanha Barreto, todas as cavalgadas com mula, evento com o pessoal de Moares. O João Rezende é muito conhecido, né? Ele teve o rancho João Rezende lá, que inclusive minha festa de casamento foi lá dentro. Então, Estrada Jaceguava, sentido Tapecica da Serra, eu sou daquela região. O estado de São Paulo é muito rico nessa cultura toda. Muito, rural, né? verdade. Carro de boi tem regiões ali que estão muito favorecidas com isso, né? E nasce, brota e cresce em cima disso, então não tem como você fugir às regras. Verdade, isso resgata uma tradição, resgata a cultura do nosso país, né, Dorival? Traz à tona o que o brasileiro realmente sente, que é uma paixão, o respeito com o animal. Hoje a gente vê muita gente aí, né, defendendo o animal de uma forma correta, mas também tem muita gente que às vezes não entende. E o animal ele precisa ter essa compartilhamento de atitude, Verdade. de respeito. E também tem a parte animal, que a gente tem que entender enquanto isso.
essa relação homem, né, com Isso. ele foi algo de Deus, né? É algo de Deus. Então, assim, a paixão e o respeito vem de longas datas e a gente tenta levar isso aí aos jovens de hoje. Nessas cavalgadas que a gente leva aí o pessoal, final de semana passada a gente teve uma lá em Jangada que abriu o circuito, foi espetacular, as famílias inteiras vindo. O interior é espetáculo. Semana passada, dia 22, foi isso? Foi dia 22, Jangada. Jangada, foi a abertura do Sucesso, que circuito bacana. oficial Mato Grossense das cavalgadas. Então, assim, nós temos esse ano 16 edição do circuito Mato Grossense, criado pela Central de Comitivas para que pudesse dar uma polpa, evidenciar mais esses eventos a nível do estado. E aí a gente está trabalhando nisso para que venha a crescer cada dia mais. E vai crescer. E promover, Coisa né? boa tem que crescer. Eu acho que isso daí, naturalmente, ela já vem porque é uma paixão nacional. Que legal. Rapaz, eu fico muito contente e agradeço a Deus pela conexão com vocês, porque eu gosto de compartilhar isso. Um dos motivos de orações, quando Deus mostrou no meu coração que nós iríamos mudar para Cuiabá, porque minha esposa é daqui. Depois de 12 anos casado com ela em São Paulo, ela sentiu no coração que era para voltar para a terra dela. Já tinha razão. E aí tinha razão, tinha que ter vindo antes. Tinha que ter vindo antes. Em São Paulo, o projeto Rodeio da Vida era uma coisa, aqui ele tomou uma proporção muito diferente. Exatamente. E eu lembro que uma das minhas orações eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, o Aras, inclusive, Team Brothers, um grande abraço pro pessoal do Team Brothers lá. Eu falei assim, eu vou trabalhar nesse Aras como ecoterapeuta, que não sei se você sabe, eu sou ecoterapeuta. Vou trabalhar naquele Aras, eu quero entrar lá no rodeio, eu quero isso, quero aquilo, e fui começar a pesquisar as cavalgadas. E aí eu vi cavalgada rumo Serra Acima, eu vi não sei o quê, eu falei, Deus, aqui são as áreas, né, do meio que nós gostamos, que nós amamos, do rodeio, do cavalo, que eu tenho acesso para levar dessa palavra que o Senhor inspirou meu coração, que vai além de religião. Religião, cada um tem a sua escolha, o Espírito Santo direciona onde você vai servir, onde eu vou servir. O importante é sermos cristãos, né? Reconhecer ele como o maior dos cowboys, né, Dorival? O respeito mútuo. E aí, engraçado, e hoje eu estou do lado, né, de um dos organizadores, um dos idealizadores também, que trabalham ali junto com a Serra Acima, né? Sim, em São Paulo foi uma das minhas orações, eu quero estar no meio desse povo. Então. E eu lembro até hoje, quando vocês abriram as portas, né, para que eu estivesse indo com vocês naquela primeira solta, lembra lá? Foi lá no Campinho, não foi isso? Foi, ali Foi fazer oração com Esperança. vocês. Então, a gente, com o decorrer do tempo, quando a gente criou lá em 2015 a associação, era uma necessidade que a gente tinha de trazer parceiros que agregassem a família, porque veja bem, o evento de cavalgada, além dele sintetizar o contato direto com o animal, o respeito, e passar um dia, 2 dias às vezes com ele, faz com que você crie uma expectativa de uma paixão, na verdade. E para isso a gente teria que ter várias pessoas junto fazendo esse movimento, né? A Central divulgou muito o carro de som para poder levar a palavra a todos ao mesmo tempo, que não existia, né? Todo mundo saía ali em marcha, mas não tinha aquela voz que pudesse aclamar e chamar a população e os próprios cavaleiros. Então nós trouxemos à tona o caminhão, o trio elétrico. Aí necessitávamos também de narradores que também fizessem essa aclamação, porque hoje uma cavalgada na partida, durante a cavalgada, na chegada principalmente, a gente tinha essa necessidade de fazer com que o povo chamasse. Aquela emoção, fizesse né? aquela emoção. Verdade. E outro ponto que a Central na época discutiu e a gente colocou em prática, era a questão da necessidade de fomentar os eventos culturais na chegada da cavalgada. Que bacana, Então a muito gente bom. trouxe essa mentalidade de que não só os parceiros das cavalgadas que vinham participar, mas também os que recepcionavam, os que davam patrocínio. Então foi tudo legal e a gente conseguiu agregar trio elétrico, o locutor e, é claro, os parceiros. A queima do alho, que é algo alho tradicional. que estamos trazendo, inclusive até agora, dia 12 e 13 de abril, a gente vai ter ali no rancho, na estância Mulabaia, em Cuiabá, a 3ª edição do Encontro de Muladeiros de Mato Grosso. Então estão todos convidados para estar lá para 12 e 13 de abril, na Estância Mulabaia, em Estância Cuiabá. Mulabaia, em Cuiabá. Rapaz, esse eu vou guardar na agenda, hein? Vamos lá. Queima do alho lá, Queima do alho. vai modão ter de viola. Modão de viola, costelão fogo de chão, porco Meu na brasa. Então, assim, são várias Rapaz, atrações. você vai perder. Vai ter ainda o leilão de Muar, que esse ano vem novidade lá para nós. Vai ter um desfile de morfologia. Então, assim, a gente está começando a implantar um sistema legal para que todos atendam. E o muladeiro, ontem, sábado, dia 22, estivemos lá em Jangada, e aí a gente pôde notar bem explícito que 50% dos animais que estavam lá no Muar. Então, assim, está crescendo, está ficando muito bonito. E, é claro, nada mais do que fomentar essa categoria, né?
Então, voltando aí à questão das cavalgadas, a gente teve a necessidade de fazer com que os parceiros viessem. E nessa tivemos o prazer de compartilhar com você naquele momento lá muito bonito. E que a cada dia você vê que hoje as comitivas que fazem, as bandeiras que vão sintetizar as cavalgadas, as comitivas, as suas localidades, isso é muito importante, a organização. Legal, verdade. Então tudo isso aí agrega, e a parte do animal, que é o bem-estar, a gente também tem essa prioridade de que fazer exames, participar junto com os grupos das comitivas e conscientizar de que não maltratar os animais. Então assim, é uma série de atitudes que a gente começou a aplicar de 2015 para cá, que até então existia, mas não era divulgado. E hoje, além de ser divulgado, é muito respeitado. Isso que é importante. Muito bom. Ô, Dorival, até para que o público possa saber um pouco mais, já tem alguma lei? A cavalgada é considerada patrimônio cultural? Existe alguma coisa na lei que ampara a cavalgada Sim. hoje? O próximo passo, depois que a gente criou a associação, a gente começou a entrar na parte legal da coisa, porque a gente não tinha até então uma lei que amparasse essa categoria. E no ano de 2017 conseguimos colocar uma lei no município, a lei do Dia da Cavalgada, para amparar tudo isso. No ano de 2018 conseguimos colocar na Chapada, a Câmara dos Vereadores de Chapada também aplicou lá. E aí no ano de 2023 nós partimos para a Assembleia, para o Estado, e a 12.204, a lei estadual que instituiu o Dia da Cavalgada no Mato Grosso. Uau, que então, legal, essa parabéns. Abriu as portas realmente. Que bacana. Agradecer ao presidente Zeno, a toda a equipe, a diretoria da Central de Comitivas que empenhou a fundo, as comitivas do Estado que participaram desse processo, coletando assinaturas para que a gente pudesse embasar essa lei. E aí, graças a Deus, a Assembleia atendeu o nosso chamado, conseguimos fazer a lei 12.204 e para poder trabalhar essa questão. Então ficou muito bem. Hoje a gente consegue fazer as emendas parlamentares, as licitações públicas que atendem ao chamado da área da cultura, baseado nessa lei, e vem melhorando. Hoje já tem deputados aí que estão entrando para fazer artigos novos, para contemplar essa lei, né, acrescentar mais nessa lei. Tem que se tornar um patrimônio cultural, hein? Já temos também no município a lei do patrimônio imaterial. Que bacana. Que vai tratar disso também. Tudo agrega. Eu acho que a cada dia, daqui para frente, agora a gente vai ter mais, fortalecer mais essa categoria. E é engraçado como São Paulo, nessa questão de cavalgada, de Muares e Mato Grosso, eles acabam, de certa forma, inspirando outros, né? Influenciando outros lugares, né? Porque eu sei que tem estado, município que permite, tem município que não permite. Exato. Mas no Mato Grosso em geral... Nós temos aí, a gente quando vai fazer propor um projeto de lei, a gente procura investigar bastante os estados, vizinhos e outros para poder embasar. Porque senão você vai estar criando ali uma tese que às vezes se torna vazia, porque quando vai lá, os juristas eles procuram base. E aí, tendo uma base em um estado, em um município, você consegue aplicar aqui. Bacana. Então, nessa questão da lei do Dia da Cavalgada no estado, ela foi embasada principalmente nas regiões do sul do país, onde lá já existe... Muito tradicional, muito verdade. tradicional. E lá, por ser uma área, em comparação com o Mato Grosso, menores, é mais fácil você abranger e direcionar algumas leis. No Mato Grosso ainda é muito grande. A gente ainda não consegue abraçar de uma forma geral que a lei seja atendida nos seus primores, né, onde é realmente. Então tem alguns municípios que ainda tem uma certa resistência. Quando você leva lá um projeto de lei, fala, olha, vamos trabalhar isso aqui, mas o nosso município é muito difícil porque ainda não tem uma legislação, não tem uma fiscalização completa, mas tem que começar. Então a gente sempre fala, olha, o melhor negócio que a gente tem é fazer o trabalho de formiguinha, convencer um grupo de comitiva, convencer um grupo de parlamentares e ir trabalhando isso na base, para que a gente possa desenvolver, né? E é claro, o resultado sempre vai dar bom. Mais estrutura, mais amparo. Porque uma festa onde você tem um amparo legal, você tem um patrimônio para tratar disso, é legal. E aí o público entende isso. Bacana. E outra, é um público familiar. É aquilo que a gente vinha falando aqui. Muito você pode familiar. Levar pai, já fui mãe, com a minha esposa, filho. com as minhas filhas, pelo amor de Deus. E minha caçula me cobra, hein? Outro passo doida legal, pra ir junto. Outro passo legal que a Central desenvolveu, o grupo da Central, é as categorias de trecho de cavalgada. A gente desenvolveu no ano de 2023 por categoria os trechos e os eventos. Então nós temos aí a categoria de asfalto, de chão puro e de meio, asfalto e meio chão. Para a pessoa, quando pegar o calendário que a gente criou, é para poder identificar, olha, eu vou participar daquela cavalgada tal, qual que é o trecho? É só de terra, então ele já está sabendo que vai estar lá. E isso é muito importante. E também a quilometragem, nós também desenvolvemos nesse calendário o percurso que a pessoa vai correr.
quantos quilômetros, se vai precisar levar um material melhor, água, um kit de pronto-socorro, de pronto atendimento, para que assim, a gente tenha essa preparação. Quando a pessoa recebe a arte da festa, ali já vai estar todos os dados que ela precisa para participar. Já vem toda uma legenda. Já vem toda uma legenda, informativos. Então isso aí partiu do lado do grupo da Central para informar os participantes. Que bacana. E apoiar, claro, os organizadores. E hoje a gente tem aí um grupo de pessoas que estão excelentes, estão superando as metas aí de que as cavalgadas têm que ser mais informativas, mais divulgadas e, é claro, com um custo acessível a todas as famílias que possam participar. Bacana, você citou aí um ponto que eu ia realmente entrar nesse assunto. Eu tive participando do workshop do ano passado, esse ano aqui, daquele encontro, né, que vocês fizeram. Fizemos a segunda conferência. Conferência. Workshop é muito chique, né? Chique não, né? Mas é uma linguagem, mas né? Vamos chegar. Mas a conferência, eu estive no ano passado, vocês fizeram ali no comando geral, né, da PM. Esse ano também foi ali no auditório. No CD, o espaço e eu achei muito interessante, quando eu participei com vocês, de realmente ter acesso a conhecer esse trabalho da legenda das cavalgadas. E você que está aí assistindo, que de repente quer participar de uma cavalgada e fica às vezes em dúvida, poxa, mas será que eu estou preparado para essa cavalgada, o meu cavalo? Será que eu estou preparado para o trecho, para a trilha que vai ser ali imposta nessa cavalgada? Quantos dias? A Central da Comitiva, ela tomou esse cuidado. Então, quando você tiver acesso a esse material, as cavalgadas que a Central da Comitiva está ali idealizando, participando, ajudando, colaborando, né, na organização, Exatamente. Você tem toda uma legenda. Eu vi essa legenda. Então, você tem ali cascalho, chão, asfalto. Se é só asfalto, se é só chão, se tem área Muito de serra, bom. se tem área de pântano. Então, tudo isso daí é colocado para que as pessoas Nível possam. de cavaleiro, né? Se é para intermediário, se é para gente estar começando, profissional, você se já é consegue. amador. Então, se é aquela família, aquela cavalgada de nível bem baixinho, que é a categoria, se ela pode marchar com a família inteira. Então, isso daí é importante. A pessoa, agora vamos pegar um exemplo de uma Serra Acima, que é muito charmosa, né? Mas é uma trilha bem para profissional, porque ali você vai ter paredões de chapada, vai ter desfiladeiros, vai ter um monte de obstáculos, que às vezes a pessoa que não tem muita afinidade ainda possa ter dificuldades. E é claro que a gente tem toda a segurança de participar, tem cavaleiros experientes, a gente tem guias que passam esses percursos juntos. Mas é claro que a gente sempre orienta, olha, vai com um nível maior de participação. E lá em cima, na chegada, aí pode ir todo mundo. São 2 dias, né? Lá são 2 dias. É a cavalgada que a gente espera. Todos os pontos de apoio já no trajeto, para dormir, para comer, cavalo recuperar. E a chegada em Chapada que é sensacional, Deus, né? Aquilo aí emociona todo mundo. Eu ainda vou nessa. Vamos esse ano. Vou eu e minha filha caçula. É doida para ir comigo. Eu ainda vou. Vou fazer o compromisso aqui com você assistindo do Vamos esperar lá, hein? Eu vou nessa. Já em São Paulo eu disse para minha esposa, eu vou nessa cavalgada. E vamos estar esperando lá, é claro. E para você que está assistindo, às vezes tem alguma dúvida em relação aos animais, eu vi isso de perto, a preocupação com eles, os exames antes do cavalo sair, guia de transporte, né, a liberação dos exames. Tudo. O veterinário habilitado. Veterinário habilitado na saída, na chegada, né, acompanha junto no trajeto. Então toda essa organização a Central da Comitiva, né, oferece para quem está passando. Exatamente, é uma necessidade. Verdade. Dorival, eu vou aproveitar já esse momento, a gente conseguiu. O programa é bem breve, é programa para falar 3 blocos aqui com você. É muita história. Muita história. Nós temos um momento aqui no programa Rodeio da Vida, e esse momento ele se chama justamente Momento Rodeio da Vida. E eu costumo dizer que esse momento é sobre a tua fé, sua fé em Deus. Né? Aquele momento que você, talvez durante o percurso da sua cavalgada, da sua vida, você passou por um momento difícil que você não viu às vezes a mão de um amigo, uma situação que você falou, meu Deus, e agora? E você sente por convicção hoje que foi realmente Deus que mudou a sua história. Você tem esse momento de rodeio da vida? Um milagre, uma história que você fala, cara, se não fosse Deus, aqui a coisa não ia dar certo. A gente até se emociona de ouvir a sua palavra, porque eu acredito que nesse mundo, todos, por um momento, acabam passando por dificuldade. Então a gente tem esse momento sim guardado. A gente tem essa, vamos dizer assim, essa passagem. E essa passagem muitas das vezes você tem que ser forte, porque tem famílias envolvidas e a gente teve esse momento. Então a gente se emociona porque é real. E eu falo, se Deus não estiver na vida das pessoas,
nesses momentos difíceis pelo qual a gente passa, a gente não consegue erguer a cabeça e seguir em frente. Então, assim, hoje eu tenho uma família, minha esposa Leila, muito obrigado por ter aparecido na minha vida. E é claro, a gente tem que agradecer a todos os amigos que nos fazem seguir em frente. Todos os dias a gente depara com espinhos, obstáculos que às vezes a gente pensa não conseguir transpor. Mas a realidade a gente tem que ter fé em Deus. Muitos amigos bons para poder nos amparar. E é claro, um objetivo. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo além daquele morro que a gente enxerga à frente. E eu, graças a Deus, eu tenho tudo isso. Eu tive tudo isso. E a graça de Deus, que a gente tem que tirar o chapéu grandioso. Porque Amém. Sem ele a gente não consegue seguir a vida. Verdade. E esse objetivo que eu tenho hoje, de fazer bem feito as coisas que eu me proponho, é muita excelência, verdade. É uma tese que a gente defende que existe Deus nisso. Então Verdade. eu só tenho a agradecer. E é claro, aos amigos, aos bons amigos. E sempre, Deus no caminho. Amém, meu amigo. Amém. Que bênção. A minha expectativa é realmente, durante uma cavalgada dessa, sentir a presença dele, porque eu fico imaginando quando vocês estão no trecho, o caminhão de som abre, aquele barulho, todo mundo empolgado, mas eu fico pensando ali principalmente uma rumo Serra Acima, quando vocês estão naquele momento de silêncio e só o casco, batida, e vocês ali entre você, Deus e o seu cavalo. Quantos momentos especiais deve ter com o Criador ali naquele trajeto, né, meu amigo? Você vê a criação. Meu Deus. Além do Criador, você tem que ver nenhuma interferência, nada. Ali existe realmente a essência da vida. A oportunidade de você poder compartilhar momentos que até então seria difícil de você fazer pelo movimento que foi causado. Então, as pessoas às vezes se privam de sair em busca, seja ela de cavalgadas, de ciclismo, de moto, de carros, onde for. Mas é preciso ir atrás do sonho, né, do propósito. É preciso você separar um tempo para você compartilhar isso verdade, com a natureza, verdade. Com a família. Então isso, e se você puder agregar tudo isso, o que você gosta, aí sim você pode falar, eu estou feliz. E é isso que nós estamos hoje nas cavalgadas da vida. Né? Esse momento nós falamos, nós estamos e encontramos o caminho certo. Que legal. Meu amigo, obrigado a sua participação. Você que está aí assistindo e tem no coração de um dia poder participar de uma cavalgada, eu te inspiro e te incentivo a entrar em contato com a Central das Comitivas, conhecer o trabalho deles e dar o primeiro passo. Aliás, dar o primeiro galope rumo à cavalgada que Deus preparou para você. E deixe Jesus assumir as rédeas da cavalgada da sua vida. Meu amigo, obrigado a presença, obrigado a sua participação. Nós temos um costume aqui no programa Rodeio da Vida de orar pelos nossos convidados. Eu posso orar por você, meu irmão? Pode, eu queria até estender esse convite, me demorando um pouquinho mais. Dia 5 agora de abril, nós temos o aniversário de Cuiabá, uma cavalgada linda chamada Rota do Ouro, a Missão, cavalgando com Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Dia 5 de abril, Rota do Ouro, Bom Jesus de Cuiabá. Então, assim, é um encontro onde a gente tem a oportunidade de levar a imagem do Nosso Senhor Bom Jesus nos trajetos que a gente vai estar fazendo e entregando no E vai sair da onde? São Gonçalo Beira Rio, que é o marco zero de Cuiabá. Muito bom. Caminhando as margens da Rota do Ouro, que é pelo rio Cochipó, e chegando ao distrito do Cochipó do Ouro, aonde foi rezada a primeira missa em torno do nosso Que estado. Cavalgada! Então, uma cavalgada muito charmosa, uma cavalgada legal, e a gente convida você a estar junto com a gente, levando a imagem do Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, fazendo essa oração gostosa em cada parada que a gente fizer. Muito bom. Você que quer saber dos trabalhos, está aqui o Instagram, Central das Comitivas. Durante o programa você pode ter acompanhado também as imagens. Nós passamos aqui os vídeos, fotos do que a Central da Comitiva tem realizado. Exato. Obrigado, meu irmãozão. Obrigado a você. E eu quero orar por você. Vamos. Pai, obrigado, Senhor, pela presença do Dorival, da Central das Comitivas, aqui no programa Rodeio da Vida. Obrigado por esse coração de fé, por esse testemunho. Obrigado porque ele separou um pouco do seu tempo para vir semear um pouco da sua experiência, um pouco daquilo que ele tem vivido e da sua iniciativa de fomentar a cavalgada, Senhor, pelo Mato Grosso e a nível Brasil. Obrigado pela dedicação, pela excelência, Senhor, de mapear, de criar esse mapeamento e poder oferecer para os participantes uma maior segurança, sabendo
aonde ele está indo, que solo, que tipo de cavalgada, o que vai ser exigido dele como experiência. Obrigado, Senhor, por tudo que eles estão fazendo. Que venha a cada dia mais, Senhor, esse trabalho ser próspero, que a cada dia mais conexões poderosas, investimentos, investidores, que pessoas possam, Senhor, fomentar essa cultura, que é uma cultura do nosso Brasil. Porque a cavalgada, no lombo dos cavalos, desbravou o nosso território. Foram eles, papai. Então, Deus amado, em nome de Jesus, abençoa o Dorival com saúde. Abençoa o Dorival, Senhor, em cada talento. Abençoa o Dorival em cada projeto que assim o Senhor colocar no coração dele. Venha, Senhor, em nome de Jesus, estender os seus dias com o poder criativo do alto. Que ele possa ter visões do alto e cada dia mais avançar nesse patrimônio cultural, no propósito e no projeto que o Senhor, eu tenho certeza, estabeleceu sobre a vida dele e todos envolvidos na central das comitivas. Que as comitivas possam, papai, despertar para aderirem ao seu trabalho, para estarem juntos, somando e fortalecendo essa cultura a cada dia. Nós louvamos ao Senhor e pedimos, abra as porteiras do céu, para que cada dia mais esse projeto possa avançar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Dorival. Obrigado, meu amigo. Obrigado a presença. Cara, que honra. Meu Deus, que programa gostoso. Obrigado. Saber essa história cultural. Obrigado, meu amigo. O programa Rodeio da Vida vai ficando por aqui. Lembrando sempre, Jesus é o bom pastor. E nós, como cowboys de Cristo, temos o compromisso de cuidar bem do seu rebanho. Até o próximo programa, Rodeio da Vida. Bora, prossiga! Com certeza, absoluta! Vamos juntos! No Abriu a Porteira dessa semana, eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa. Os evangelhos nos revelam algo muito interessante. Jesus ele não vem apenas pedindo uma parte ou apenas um membro do nosso corpo. Jesus ele fala o tempo todo sobre uma entrega total. E essa entrega total é necessária que você entregue as rédeas da cavalgada da sua vida para que Jesus possa conduzir cada passo, cada galope do seu cavalo. É muito interessante que durante essa cavalgada, Jesus vai direcionar o seu cavalo para um lado ou para o outro. E sabe qual é a dificuldade que nós temos como seres humanos? Desejarmos irmos pelo caminho que nosso coração direcionou e acabamos deixando de lado o caminho que Jesus planejou para as nossas vidas. É momento de entregarmos as rédeas na mão do maior dos cowboys, Jesus Cristo, e confiar que aquilo que Ele planejou é o melhor para as nossas vidas. E eu tenho uma plena convicção que Jesus já visitou o nosso futuro, o meu e o teu futuro, e eu tenho certeza que esse futuro é poderoso e glorioso. Não deixe de confiar em Jesus. Entregue hoje as rédeas da sua cavalgada nas mãos do nosso Criador Jesus Cristo. Deus te abençoe.